Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui pela Tua graça, Senhor. Meu Deus, agradecendo o Senhor pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, de ser reconhecido como filho do Senhor, Pai. Nessa última era, Senhor, quando nós podemos contemplar todas as coisas aqui dessa terra acabando, Senhor. Mas nós, Senhor Deus, confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor ainda está aqui na terra, Senhor, e que o Senhor nos tirará, Pai, em meio a tudo isso que está acontecendo, Senhor, mas ainda nós mantemos com fé em nosso coração que o Senhor vai nos tirar dessa terra, Pai. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, a confiar mais em Tua palavra, crer mais em Tua palavra, Senhor. Não confiar em nós, Senhor Deus, porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor, mas confiar em Ti inteiramente. Aquilo que o Senhor tem falado nesses últimos dias, Senhor, através dessa mensagem, meu Deus, esse mensageiro que o Senhor tem enviado nesses últimos dias, meu Deus, veio nos esclarecer todas essas coisas tão boas, Senhor. Meu Deus, coisas que praticamente homem nenhum conheceu. Meu Deus, pela graça do Senhor, nós chegamos aqui nessa última era, tendo este conhecimento, Pai, dessa grande revelação, da qual o Senhor tem revelado a nós nesses últimos dias, Senhor. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela minha família, por esta igreja que o Senhor tem me dado para cuidar, Senhor. Me ajuda a alimentar, Senhor Deus, os Teus filhos com esta palavra. Meu Deus, não com a minha palavra, mas com a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco, como o Senhor sempre tem falado, Senhor. E que nesse dia, Senhor, neste culto, nesta hora, Senhor, o qual está acontecendo agora, Senhor, que pessoas, irmãos, irmãs, irão ouvir, Senhor. Eles vão ouvir esta pregação, Senhor. Meu Deus, e outros irmãos que estão aqui na igreja já estão ouvindo agora, Senhor. Meu Deus, enche os nossos corações de alegria, Pai, por saber que o Senhor ainda vive, que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor está aqui para nos ajudar. Meu Deus, nós Te damos graças por tudo, pedindo ao Senhor também que perdoa as nossas faltas, Senhor. Nós cometemos muitos erros, Senhor. Não porque queremos fazer isso, é porque nós ainda não damos conta, Senhor. Meu Deus, e nós esperamos em Ti, que o Senhor possa mudar, meu Deus, nossa natureza, todo o nosso ser, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o dia que o rapto acontecer, tudo ficará aqui, tudo que não é predestinado à vida, Senhor, ficará aqui. Meu Deus, por isso nós estamos confiando em Ti, Senhor. Que a Tua palavra possa penetrar no coração de cada eleito do Senhor, Pai. Meu Deus, tanto os irmãos que estão aqui na igreja agora, Senhor, quanto aqueles que vão ouvir, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, alimenta os Teus filhos, Senhor, com essa palavra tão grandiosa, tão gloriosa, Senhor, que o Senhor tem revelado a nós nesses últimos dias. Senhor, me ajuda, Pai. Meu Deus, quando a gente chega neste lugar, Senhor, a gente fica preocupado. Meu Deus, porque eu não quero falar nada de mim mesmo, Senhor, mas eu quero falar somente aquilo que é do Teu agrado. Meu Deus, me ajuda mais uma vez, Senhor. Eu quero, Pai, estar vazio de mim mesmo para que o Senhor possa encher-me de palavras para expressar para os Teus filhos. Me ajuda a ser desta maneira, Senhor. Meu Deus, que isso nunca seja um fingimento, Senhor, mas que possa vir do profundo do coração. Meu Deus, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. É isso que os filhos do Senhor precisam, Pai. E por isso, Senhor, eu creio que o Senhor vai falar conosco mais uma vez. Quem sabe na maior simplicidade, Senhor Deus, porque na verdade o Senhor sempre foi simples. Meu Deus, todas as vezes que o Senhor manifestou na terra, foi na maior simplicidade. E o Senhor não mudou, o Senhor continua fazendo a mesma coisa. Senhor, ajuda nós neste culto, no nome do Senhor Jesus Cristo.
é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então para iniciar, nós vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu quero continuar falando, como eu preguei na terça-feira, falando sobre essa mesma escritura que eu li, que é em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 45. E hoje, pela graça de Deus, eu quero falar sobre o homem. Então Deus desceu à imagem do homem para redimir ao homem. E na verdade nós vamos tocar em vários assuntos, mas esse será o título dessa mensagem. Então Deus desceu à imagem do homem para redimir ao homem. Então aí nós vamos ler essa escritura que é muito importante para a gente, para tudo aquilo que nós sempre estão pregando, falando sobre a criação original e o homem que foi formado do pó da terra, que está ainda até hoje, que esse mundo que nós vivemos é através desse homem que foi formado do pó da terra. Então nós vamos falar sobre esses assuntos. Então vamos ler a partir do verso 45 de 1 Coríntios 15, que está escrito assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 7, nós vamos ler também, a partir do verso 1, capítulo 7, do verso 1 até o verso 3. Nós vamos tocar muito sobre quem é este Melquisedeque, sobre a maneira que Deus realmente apresentou aqui na terra. Então nós vamos falar muito sobre esse assunto, como o mensageiro ensina para a gente, o que se não fosse o mensageiro, o profeta William Branham, nós não saberia nada dessas coisas, mas pela graça de Deus nós fomos encontrados junto com esse mensageiro para ter esse conhecimento dessas verdades. Então está escrito assim, Hebreus 7, verso 1: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Meu Deus, pelo Senhor me dá esse privilégio, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas, Senhor Deus, que não têm a mente sã mais, Senhor. Meu Deus, não é que eles estão em um lugar, meu Deus, de pessoas que já perderam o juízo. Meu Deus, mas o homem e uma mulher, Senhor, que não aceita a tua palavra, ele está num estado pior do que isso, Senhor. E nós estamos num bom estado, Senhor, porque nós aceitamos a tua palavra, aceitamos a revelação da tua palavra,
pela tua graça nós estamos aqui, meu Deus, é por isso que nós confiamos que o Senhor ainda nos tirará dessa terra, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai. Fala conosco, meu Deus, e coloca em nosso coração essas verdades e essa certeza de salvação, Senhor. Porque, meu Deus, como o mundo está indo, Senhor Deus, se a gente for olhar o mundo e as coisas que estão acontecendo, parece que já não existe mais nada, Senhor. Meu Deus, mas nós cremos ainda que o Senhor está presente, Pai. O Senhor não pode ser visto por ninguém, Senhor, porque o Senhor é Espírito. Meu Deus, o Senhor é a palavra, o Senhor é Espírito, o Senhor é a verdade. Por isso, Senhor, os filhos do Senhor não precisam de enxergar diretamente, mas eles creem que o Senhor está presente, Pai. Por isso eu creio que o Senhor está aqui para me ajudar os irmãos e ajudar aqueles que vão ouvir, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, mais uma vez, e muito mais a mim, Senhor. E cabe a mim agora, Senhor, expressar a Tua palavra. Que não seja eu apenas expressando, mas que seja o Senhor expressando através de mim essas verdades, Senhor. Porque essa verdade é que nos salva, essa verdade é que nos assegura. Por isso nós confiamos em Ti, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Então, uma coisa que nós temos aprendido pelo mensageiro dessa era, e é por isso que às vezes a gente lê essas escrituras assim, para provar, como eu creio que na terça-feira eu estava pregando sobre esse assunto, para a gente provar que o primeiro homem que pisou nessa terra, aqui no sentido humano, foi Adão. É claro, como eu expressei numa pregação anterior, quer dizer, esse Adão, ele já viveu aqui em teofania, ninguém sabe quanto tempo. Talvez não foi tanto tempo, sabe? Mas esse mesmo Adão viveu aqui em carne humana, quer dizer, e através dessa carne humana, como o mensageiro vai mostrar para a gente, se a gente parar um pouquinho para pensar direitinho, ou leia a mensagem, ou a própria Bíblia, como nós já conhecemos, como Deus criou o mundo em 6.000 anos. Então, esses 6.000 anos, eles não são mostrados aqui, porque quando nós olhamos os acontecimentos de Adão humano para cá, em outras palavras, Adão feito para cá, aí nós já temos uma ideia que isso seria exatamente o tempo que Deus criou, mas não é. O tempo que Deus criou é outro tempo. Esse tempo de Adão feito aqui é o tempo o qual está escrito na mensagem aqui. Na mensagem, o poder de transformação. Se Deus criou o mundo em 6.000 anos, tem 6.000 anos que Satanás está deformando. Então, às vezes, nós não paramos para pensar, como às vezes, quando a gente volta a Gênesis, aí a gente olha e só vê esse quadro ruim. Mas a criação original de Deus é outra coisa. Aquela criação é outra coisa, sabe? Aquela criação, como eu já expressei aqui, e posso mostrar novamente, daquela criação original, 2 seres apenas, ainda o nome deles, ainda a gente pode expressar que é Melquisedeque e Adão, que era daquela criação original, que também passou aqui, como Melquisedeque andou aqui, mesmo depois da criação feita. Então Melquisedeque andou aqui na terra, mas Melquisedeque, ele andou aqui na terra como uma teofania, ele nunca andou em carne, num sentido com esse nome. Na verdade, que ele manifestou em carne para trazer uma promessa para Abraão. Quer dizer, a gente tem que colocar tudo na ordem. Quer dizer, um dia ele manifestou em carne para comer e trazer uma promessa para Abraão, até que ele se fez carne e habitou entre nós, que é o mais importante para a gente entender aqui, que Jesus aqui,
quando ele se tornou homem aqui, foi exatamente o cumprimento daquilo que Deus tinha pensado antes da fundação do mundo. E às vezes as pessoas pensam uma coisa que lá, não, lá foi o que Deus falou. Deus falou, e quando ele decretou e falou aquela palavra, o Cordeiro morreu, na mente de Deus ele morreu antes da fundação do mundo. Isso era na mente de Deus. Mas ele foi expressado há 2000 anos atrás aqui na terra. Então foi cumprido aquela palavra. Aquela foi uma expressão que ele expressou. E ele pensou, na mente dele o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Mas na verdade aconteceu há 2000 anos atrás. E aqui é que nós vamos ver que como é que Deus faz as coisas. Porque que quando chegou, por isso o mensageiro chega e fala, mostra para a gente uma coisa assim: quando Deus criou esse mundo, que é a criação original, não esses 6.000 anos que Satanás está atrapalhando. Quando Deus criou o mundo e criou a terra, ele já falou a palavra haja para cada filho dele, e essa palavra haja já estava para que a terra, antes do pecado, pudesse trazer esses filhos aqui à existência. Isso já tinha sido falado antes que esse mundo que nós vivemos chegasse a acontecer. Por isso que às vezes nós temos que parar e pensar um pouquinho. Depois que o pecado entrou na terra, isso não podia acontecer mais. Tinha que haver algo como houve há 2000 anos atrás. Deus tinha que descer e pagar o preço novamente para voltar essa terra, para redimir essa terra, para que isso acontecesse. Então, por isso que a própria Bíblia prova que ele é o princípio da criação de Deus. E de uma criação física, é claro, de uma criação original. Porque, na verdade, que Deus falou a palavra era para ser originais. Então, por isso que o mensageiro disse, olha, os seus corpos, daqui um pouquinho eu vou ler a mensagem, os seus corpos já estavam aqui na terra, porque Deus já tinha falado a palavra haja, 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 mas o pecado interrompeu o plano. Então foi o pecado que interrompeu o plano, porque a palavra já tinha sido falada para os corpos existirem. Em outras palavras, assim, então não haveria nenhum pecado, desde que o pecado não entrasse e Adão não errasse. Então a humanidade toda, quer dizer, nós não estaríamos sofrendo, o mundo não estaria sofrendo, porque tudo já teria começado lá, sabe? Mas Deus conhece todas as coisas, e ele não deixou de falar aquela palavra, a palavra já foi falada. Então, se nós somos eleitos de Deus, a palavra já foi falada. É tanto que agora nós estamos ouvindo uma mensagem, em outras palavras assim, a mensagem que chegou a nós é falar assim, ó, vocês são filhos de Deus, Deus está cumprindo a promessa, aquilo que ele falou, ele está cumprindo agora. Vocês vão ser transformados. Está vendo? Mas por quê? Porque Jesus veio. E se Jesus não tivesse vindo, nada era feito. A própria mensagem de sexto selo está provando isso. Se Jesus não vem em carne, aqui na terra, tudo voltaria a nada. O mundo encheria de água novamente, tudo acabaria. Mas Deus, que é rico em misericórdia, fez isso por nós. Quer dizer, Ele mesmo nos criou e Ele mesmo nos redimiu. Por isso que tudo já é uma obra consumada, mas foi consumada aonde? No Calvário. Quando Jesus morreu no Calvário, a obra foi consumada. Quer dizer, quem é salvo, a obra foi consumada para a salvação de cada um e também para a cura de cada um que receberia essa verdade. Então, tudo foi consumado no Calvário. Quer dizer, nós já fomos salvos e fomos curados. Agora, depende da fé que está no coração de cada um, para receber aquilo que Deus já fez por nós, sabe? Então, aqui, por exemplo, como é muitas coisas aqui para a gente ir entendendo aqui. Por exemplo, aqui, na era de Laodiceia, falando sobre, no caso aí da nova criação, na era de Laodiceia, no parágrafo 72, diz assim,
como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo. Está vendo? O corpo de Deus. Está vendo? Aquele corpo que nos redimiu. E é tanto que aquele corpo redimiu todas as pessoas que realmente Deus já tinha falado a palavra haja. Então, foi redimido através desse corpo. Porque ele é o princípio da criação de Deus. Dessa criação física glorificada. Uma criação que realmente vai viver eternamente. Porque esse mesmo Deus que nos redime é o mesmo Deus que nos criou. Ele é o Criador. Mas ele criou, Satanás veio e perverteu aquilo. Então o que Deus fez? Ele mesmo desceu e redimiu a sua criação novamente. Mas para redimir, ele teve que passar pelo processo. Ele teve que vir aqui se tornar homem, como o próprio título aqui. Então Deus desceu à imagem do homem para redimir o homem. Porque ele já tinha criado o homem à sua imagem. Mas o homem caiu. E ele não ia. Em outras palavras, são meus filhos, eu não vou deixar eles caídos. Eu vou redimi-los. E é o que ele fez. Então ele desceu à imagem do homem. Ele se tornou um homem aqui na terra. Para poder redimir ao homem que ele já tinha criado. Então é muito importante para a gente entender isso. Então ele diz aqui: como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria a célula das quais nasceu o seu corpo, eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isso seria um homem pecaminoso, se realmente viesse de Maria. Mas tudo foi Deus. Tudo foi Deus. Deus apenas usou uma pessoa, um ser que ele já tinha criado. Quer dizer, Maria estava ali, foi ele que criou Maria. Sabe? Ele criou Maria, e aquela Maria que deu à luz Jesus, é claro que ela é uma predestinada. Ele já tinha criado ela. Mas um dia ela veio num corpo através de um homem e uma mulher. Mas Deus também, para redimir o homem, tinha que sair exatamente como nós saímos. Sabe? Ele tinha que vir através de uma mulher. Mas só que a criação dentro de Maria era totalmente Deus. Por isso que nós entendemos que Deus, em outras palavras, Jesus era totalmente Deus e Jesus era totalmente homem. Porque se ele não fosse totalmente homem, como que ele podia redimir o homem? Mas ele era tudo isso. Ele era tudo isso. Então ele disse aqui. Então ele diz: isso seria um homem pecaminoso produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Porque Jesus é o último Adão, está vendo? Quer dizer, o primeiro Adão caiu, o último Adão nos redimiu. Então disse aqui: dele foi dito: mas um corpo tens o Pai preparado para mim. Deus, não Maria, providenciou aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e ela reteve aquele menino santo e o trouxe à luz. Era um Deus homem. Era um Deus homem. Ele era o Filho de Deus. Ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se ajuntaram. Ele foi o primeiro ser dessa nova criação. Ele encabeça essa nova raça. Está vendo tudo que Deus falou? Igual como eu já comecei a falar aqui. Deus falou a palavra. Era para os seres humanos já ter vindo à existência há 6.000 anos atrás. Mas o pecado veio e interrompeu o plano. Mas Deus ele ama tanto os seus filhos que ele não deixou. Já pensou se ele não amasse? O que ele ia fazer? Deixava voltar tudo a nada. Mas ele não quis fazer isso.
Você vê o que ele falou com Moisés? Quando as pessoas estavam, não estavam crendo. Você vê que ele falou com Moisés, falou assim: ó, Moisés, sai da frente, eu vou acabar com eles e depois eu vou começar uma nova raça. Está vendo? Mas só que Moisés é do tipo de Cristo. Como nós estamos vendo aqui, ó, Cristo, através de Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira. E ali, Moisés entrou na brecha, falou assim, porque se deixasse no sentido do Criador, do Espírito, todo mundo tinha, mas veja que Deus tinha um plano salvífico, quer dizer, um plano de redenção. Então ele não perdoa ninguém fora de Cristo. Ele nos perdoa através de Cristo. E ele nos redime através de Cristo. Então essa nova criação só pode vir através de Cristo, através dele. Veio, sabe? Então ela vai existir, ela vai vir à existência. Sabe? Então, o que nós precisamos de entender é que, às vezes, a preocupação assim, sobre o rapto, é claro, ó, se nós somos filhos de Deus, se nós somos realmente parte dessa nova criação que vai surgir para a primeira ressurreição, ó, nada vai impedir isso, nada, tudo está na mão dele. Nós apenas temos que crer, principalmente nós que recebemos uma mensagem como essa, de Deus nos dar esse conhecimento tão grande dessas verdades, né? Então, aí, depois eu posso até ler mais uma parte dessa era de Laodiceia, mas deixa eu ler aqui ainda como que ele fez, como o título da mensagem ali, está aqui na perguntas e respostas, número 2, no parágrafo, a partir do parágrafo 107. Como é que Deus fez, a maneira que Deus desceu para manifestar na terra e tudo mais. Depois nós vamos ver aqui em outra mensagem quem é esse Melquisedeque, como antes dele ser Melquisedeque, sabe? Como que ele veio, e depois veio seus atributos, mostrando que o primeiro ser é tanto, irmão, tudo é Deus. A gente nota, da primeira criação, primeiro ele criou a si mesmo para depois criar os seus filhos à imagem dele. Quando ele vem redimir, ele é o primeiro dessa criação e redime toda a sua criação. Então tudo depende dele, tudo está nas mãos dele. E apenas o que nós temos que fazer é crer. Senhor, eu estou aqui, eu estou em tuas mãos. Agora nós temos que procurar, a principal coisa é crer. Olha, eu sou um eleito de Deus, eu creio nessa palavra. Quer dizer, nós não podemos fazer outra coisa. E já pensou sair daqui, assim, num caso como nós estamos vivendo, num mundo como esse, num mundo que realmente Satanás está mandando, e depois a gente está aqui crendo que nós somos, como o próprio Jesus disse, eu não sou desse mundo, e eles também não são desse mundo, está vendo? Então, o que é que nós devemos crer? É que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui, sabe? Então, se nós não somos daqui, quem é que vai nos tirar daqui? É aquele que nos criou, é o único que pode fazer, sabe? É ele que pode, só ele que pode fazer. O nosso esforço o nosso esforço é para crer, porque nós podemos fazer tudo, sabe? De qualquer outro jeito, ninguém consegue ser transformado, ninguém. E eu já parei para pensar, eu creio que muitos irmãos já devem ter parado para pensar, como é que nós vamos ser transformados? Só Deus pode fazer, sabe? Agora, saber que nós, um dia desse, nós vamos para a sepultura, todo mundo sabe que já é uma ordenança de Deus. Tu és pó e ao pó tornarás, então isso vai acontecer. Mas e ser transformado? Não é? Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar assim, ser transformado, só Deus pode fazer isso. Então, ainda aqui nessa mensagem, perguntas e respostas número 2, a partir do parágrafo 108, eu quero falar muito sobre as manifestações de Deus, sobre esse homem, sabe? O homem, esse mundo velho para cá, sabe? E como nós estamos vivendo, e
como a maioria, quando fala o princípio da criação de Deus, eles acham que é a existência dessas coisas ruins. Não, o princípio de tudo que foi bom, já Deus descansou daquilo. É tanto que Deus foi descansar de uma obra consumada, num sentido que ele já tinha criado tudo. Ele foi descansar daquilo que ele tinha criado. Mas veja que depois disso ele colocou um dia, como eu preguei esses dias falando, que o dia maior que houve foi o 7º dia, que se tornou um dia de redenção para redimir todos esses 6.000 anos que Satanás vem transtornando a coisa. Aí se tornou um dia maior, quando Deus já tinha criado todas as coisas. Aquelas coisas que Deus criou é perfeita. Ele mesmo disse: olha, eu vou descansar porque tudo está perfeito. Mas o descanso dele foi exatamente daquela criação original. Mas veja que Deus trabalhou muito mais nesses 6.000 anos, porque veja que desde que Deus manifestou ou colocou, desde Adão, por exemplo, matando cordeiro, em outras palavras, assim, essa é a minha palavra, vocês têm que fazer isso até que eu venha, né? Você já pensou nisso? Então, desde aquele tempo que Deus está trabalhando no sentido assim, ele está redimindo as pessoas. Aquilo que ele já tinha criado, agora ele está redimindo, trazendo de volta aos seus. Trazendo de volta, como nós cremos que até agora ele está redimindo ainda, o sangue ainda é por nós, né? Então, isso é muito importante para a gente lembrar. Quer dizer, um Deus que criou as coisas e foi descansar da sua criação original. Aí Jesus chega no Novo Testamento e diz: ó, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Está vendo? Então, ele continua trabalhando ainda. Deus ainda está trabalhando em favor dos seus, é claro, né? Então aqui ele disse assim, é isso que eu quero que os irmãos entendam aqui. 107 dessa pergunta e resposta. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. Quer dizer, essa coluna de fogo que nós vimos ali, sabe? Essa coluna de fogo, quer dizer, na cabeça do mensageiro, é o Logos que saiu de Deus, que guiava Israel. E aquele era o próprio Deus guiando Israel. Quando ele foi chamado, quando Deus chamou Moisés, ele apareceu numa coluna de fogo. Quer dizer, aí lá havia um fogo e Moisés foi lá. Aí depois a voz saiu daquela coluna de fogo. Aquela coluna de fogo era o próprio Deus. Era a forma que ele estava guiando Israel. Mas ele tinha um homem chamado Moisés que expressava a voz dele. Quer dizer, aquela coluna de fogo falou com Moisés. Essa coluna de fogo nos nossos dias falou com William Branham. E o William Branham falou conosco. É o que nós temos que entender. É isso. Quer dizer, Deus fala com o mensageiro fala com os filhos dele. Sabe? E lá foi assim, quer dizer, Moisés viu aquele fogo ali naquela árvore, ele foi lá, falou: eu quero ver aqui, por que aquela árvore não queima, por que aquela sarça não queima, e quando eu vejo um fogo ali, ele aproximou. Quando ele estava aproximando, a voz diz: Moisés, quer dizer, em outras palavras, assim, ó, não aproxima, não chega dessa maneira aqui não, porque aonde você está pisado é terra santa. E aquele mesmo Deus começou a falar, quer dizer, como que Moisés não ia crer? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Como que não ia crer numa voz daquela quando Moisés, quem é que conhecia Moisés a não ser Deus? Mas aí Deus falou com Moisés e Moisés foi lá tirar o povo. Está vendo? É a mesma coisa, como eu estou falando, se essa coluna de fogo apareceu nos nossos dias, sobre a cabeça de William Branham, através da ciência foi tirada essa foto, é para provar que Deus falou com William Branham e o William Branham está falando conosco. E uma das coisas que, se a gente prestar bem atenção na mensagem que o William Branham pregou, gente, não tem outra coisa a não ser mais só, fica pronto que o rapto está perto de acontecer. É uma advertência o tempo todo. E não era o William Branham, é Deus, através de William Branham, avisando o povo. Em outras palavras, eu desci para isso. Assim como fui com Moisés lá, está vendo? É assim como ele foi lá. Quer dizer, se não fosse Moisés,
Como que o povo ia sair? Porque Deus tinha que ter uma pessoa para ir lá. O povo estava sofrendo, mas Deus avisou para Moisés: Moisés, é você que tem que ir lá. E enquanto Moisés não chegou, o povo não saiu. E eu creio de todo o coração, enquanto a gente vê isso, enquanto a palavra de Deus não veio a cumprimento, e na voz do sétimo anjo, está vendo? Em outras palavras, enquanto essa voz não soar, vocês não saem da terra. Mas a voz já soou. Então nós precisamos de crer. Nós precisamos de crer que depois que essa voz soou, a única coisa que nós esperamos é qualquer momento desse, um povo sair da terra. Porque a voz de Deus já está na terra. E a voz de Deus está na terra exatamente para tirar o povo, não é para deixar o povo. Tá? Então aqui nós encontramos, que eu comecei a ler aqui, então diz aqui, ó: agora essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte na forma em que podia ser visto. Isto era a unção, o grande Espírito que saiu descendo, vindo de Deus, o Pai, o Logos que estava sobre Israel. Ele era santo, não levava pecado, está vendo? Quer dizer, aquela coluna de fogo era o próprio Deus descendo para falar com o povo, mas ele tinha que ter um ser para falar. Ele tinha que ter um ser, porque ninguém, homem nenhum, a não ser profeta, não pode ouvir diretamente a voz de Deus, sabe? Então por isso que o profeta ensinou isso para nós. Olha, Jesus, quer dizer, qualquer profeta é um canal de Deus. Primeiro tem que passar por aquele canal, e você tem que ouvir depois que passa pelo canal, sabe? É isso que nós temos que entender. Hoje o William Branham é um canal pelo qual Deus falou. Deus já expressou a sua palavra, e é por isso que o próprio mensageiro vem falar assim: olha, ele falou a palavra, haja lá, sabe? Mas o pecado interrompeu, sabe? Mas agora, você nota que agora ele já veio revelar isso para nós, que em outras palavras, agora já é tempo, agora já está na hora. Então aí ele continua falando assim. Então disse aqui, vê, aquele Logos que esteve sobre Israel, ele era santo, não levava pecado. Tinha que haver uma oferta de sangue até no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. E onde habitou esse Logos? Num corpo humano, que era o sacrifício, que é Jesus. Aquele Logos que guiava Israel, então habitou num corpo humano, que era Jesus Cristo. Então por isso que em São Mateus 4 ali fala que o povo que estava na região da sombra da morte viu uma grande luz, sabe? E aí Jesus chegou e disse: eu sou a luz do mundo. Quer dizer, para os eleitos sabiam, mas e os fariseus, que achavam que ele era o diabo? Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas aquilo foi expressado para todo mundo, mas poucas pessoas entenderam que ele realmente era a luz do mundo. E ele realmente era e é a luz do mundo. E é por isso que hoje ele manifesta dessa maneira. Quer dizer, aquele mesmo Deus que manifestou no Velho Testamento, aí veio essa coluna de fogo, quer dizer, o próprio Deus ali manifesta em carne, era o sacrifício. Depois Paulo encontra com ele, já derrubando Paulo do cavalo, porque Paulo não estava crendo. Quer dizer, o Saulo não estava crendo. O que ele fez? Derrubou ele do cavalo. Aí depois que Paulo passou a crer, você nota que ele guiava Paulo para todos os lugares. Então nós precisamos de entender isso. Quando nós aceitamos, Deus nos guia. Quando nós rejeitamos, é um perigo, porque realmente Deus manifestou nos nossos dias. Aí ele disse aqui, então aquele
este Logos num corpo humano, que era o sacrifício. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, então Deus desceu à imagem do homem para redimir o homem. Isso uniu a Deus e ao homem. Os céus e a terra se abraçaram e se beijaram um ao outro. Deus e o homem se abraçaram um ao outro como paternidade e filiação, quando o Logos se encarnou e habitou no nosso meio. Quer dizer, o pai e os filhos se abraçaram novamente. Aí nota que o próprio pai se tornou um homem para que os filhos pudessem abraçar o pai novamente. O Criador, aquele que fez que criou e tudo e foi descansar. Porque na verdade que o plano de Deus, o que nós temos que entender é que o plano de Deus não era para ficar os seus seres só em corpo teofânico. O plano de Deus é que aqueles seres que ele criou, como eu tinha colocado até um título aqui também, assim, Deus criou essa terra para seres humanos. Então o plano de Deus, daquela criação original lá, que foi teofânica, o plano de Deus ia ser completado quando se tornasse humanos aqui. Como ele ainda é tanto que não fez lá, não aconteceu lá, mas vai acontecer. Quer dizer, a terra chegou a passar por vários problemas já. Quer dizer, houve um dilúvio, sacudiu ela toda, Jesus derramou sangue e ela ainda vai passar pelo fogo. Mas como Deus criou essa terra para seres humanos, é essa terra e não é outra. Porque essa terra foi criada para seres humanos. Então Deus está fazendo ela, quer dizer, assim como Ele está fazendo conosco. Se nós caímos em Adão, Jesus nos levantou. Assim que a terra, Satanás está fazendo o que quer da terra, o que Deus vai fazer? Queimar tudo. Haverá um fogo santo que queimará todo germe, toda sujeira, todo espírito errado, tudo vai acabar. E Deus purifica essa terra, não outra, a mesma terra. A mesma terra, não vai ser outra, é essa aqui. Só que Deus não quer uma terra suja, Deus quer uma terra limpa. Sabe? Porque Deus podia ter uma outra forma, sabe? Era só ele falar, tudo parava de existir e começava tudo de novo, mas ele não, ele criou tudo e tudo que Deus fez durará eternamente. Então tudo que ele criou vai durar. É essa terra, mesmo que tem que passar por vários processos. É esses filhos que ele criou, são os mesmos, mas ele vai redimir, ele está redimindo esse povo. Ele não vai trazer outros não, é os mesmos que ele criou, é que ele redime. Mas veja o processo que ele passou. Veja sair do céu, do trono da sua glória, para se tornar um homem. Quer dizer, como o próprio profeta chegou a falar, chegar aqui na terra para ser um lavador de pés. Já pensou uma coisa dessa? Chegou a ser lavador de pés aqui na terra. Um lacaio. Sabe? Já pensou? O Criador dos céus e da terra vir aqui, quer dizer, se tornar praticamente quase nada aqui por amor aos filhos dele que estavam aqui. Então quando a gente vê essas coisas assim, então a gente dá vontade de crer mais, né? De crer mais. Porque não tem nem jeito de, em outras palavras, assim, parar e pensar assim, gente, o que Deus fez e o que Deus está fazendo por nós. E nós não fazemos praticamente nada. E reclamamos, é a vida toda reclamando. Tudo que acontece é só reclamar. Já pensou uma coisa dessa? Aparece uma doença, reclama. Olha, se tem uma doença, tem uma vida, a vida está aqui. Para que reclamar? Para que reclamar das doenças? Se tem doença que está da situação que está, vai vir pior. Vai ter coisa muito pior. E a vida que está aqui o tempo todo? E a vida de Deus, a cura está diante de nós. Sabe? E por que nós não pendemos mais para esse lado, só pende para o outro lado? É só reclamar. Tudo que acontece é reclamar. Ah, mas por que está acontecendo isso? Deus sabe.
Deus sabe melhor. Por que a igreja está ficando fechada? Deus sabe. Deus sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe. Sabe? Mas se a igreja está fechada, vocês não estão ouvindo a palavra? Estão ouvindo? E outros ouvindo lá nos seus lares. É isso que nós precisamos de entender, como Deus é sábio. Tá? Quer dizer, parecia que não ia ter um jeito para nós. Logo que aconteceu, logo Deus abriu uma porta. Sabe? Porque Deus é que abre porta. Ele abre e fecha quando Ele quer, sabe? E eu creio que essas gravações foi uma porta aberta que Deus abriu para muitas pessoas ouvir, sabe? Então nós devemos estar sempre agradecendo a Deus pelo que Ele faz por nós, tá? Aqui, por exemplo, vê, deixa eu ler aqui. A mensagem Futuro Lar, só para os irmãos ver como que isso já tinha acontecido. É assim, Deus já tinha falado a palavra quando Ele criou todas as coisas. No parágrafo 207 ele disse: vê, no princípio, quando Ele pensou em você e pensou em outros, deste modo Ele pensou em si mesmo ser tangível, tá? Quer dizer, ser tangível, que significa assim, que pode ser tocado. Deus queria ser tocado também, tá? Ele queria ser tangível também. Por isso que na primeira criação Ele criou Ele primeiro e depois criou os seus seres. Na redenção Ele redimiu, em outras palavras, Ele se tornou o primeiro. É tanto que tem uma mensagem que é adoção, segunda parte aqui, está dizendo, falando aqui, ó, aquele corpo que Jesus saiu da terra, que Ele comeu, que Ele diz: veja que eu não sou um espírito, meu espírito não tem osso e carne como eu tenho. Ele diz: veja, se tem alguma coisa de comer? Eles disseram: tem. Ele falou: me dá aí que eu vou comer para vocês. Aí o profeta diz nessa mensagem, adoção, segunda parte, ele diz: aquele mesmo corpo que ele subiu é o mesmo corpo que ele estará sentado como filho de Davi. Está vendo? Quer dizer, ele provou que ele foi o primeiro. E que os filhos dele vai também levantar no mesmo corpo que ele levantou. Porque ele provou isso. Porque ele é o Redentor. E quer dizer, já nos redimiu. Então ele disse aqui. Então pensou em si mesmo em ser tangível. Aquele foi seu pensamento. Vê? Então ele expressou seus pensamentos através de quê? Ele disse: haja, e ali estava. Haja, e ali estava. E então ele permaneceu dizendo haja, até que as pessoas um dia disseram que não fale Deus. É isso aqui, para os irmãos entenderem. Até que o pecado chegou e entrou na terra, aí Deus não pôde falar. Aí ele disse: então daqui para frente eu falarei através de profeta. Está vendo? Quer dizer, ele falou a palavra, haja. Na mensagem, essa mensagem que eu disse aqui, poder de transformação, o profeta disse aqui, ó, você notou que Deus falou poucas palavras? Pouquíssimas. Depois ele encomendou aos profetas. Mas ele falou poucas palavras. Ele criou as coisas e pronto. E logo colocou o homem na terra. Quando colocou, o homem caiu. E depois que o homem caiu, Deus colocou o profeta para falar. Então, desde a queda, Deus fala através de profeta. Então, bem-aventurados são aqueles que ouvem um profeta. Sabe? Veja o mundo hoje, veja esse mundão que nós vivemos. Milhões de pessoas, milhares, milhões e milhões de pessoas. Veja, existe um profeta para esse mundão. Chama William Branham. Esse profeta William Branham é para esse mundão todo. Mas veja quantos chegarão salvos lá do outro lado. Já pensou? Quer dizer, mas William Branham é profeta de todo mundo. Não importa se creia ou não creia. William Branham é profeta do mundo todo. Sabe? E é isso que nós temos que entender. No final das contas, em outras palavras, depois que essa carne terminar e que as pessoas saírem desse corpo, um dia, no juízo do trono branco,
essa era vai saber que o William Branham foi profeta do mundo, sabe? E praticamente olhando o homem, olhando a simplicidade do homem, você não vê nada. Mas a mesma coisa foi Jesus. Olhando Jesus andando na terra, eles não davam valor nele de nada. E era Deus andando na terra. O William Branham não é Deus, mas Deus andou em William Branham nessa terra. É o que o povo tem que entender. Jesus profetizou isso. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Provando que Deus andaria em 2 pés aqui na terra novamente, trazendo uma revelação como essa. Qual é a igreja, qual é o pastor, qual é o homem que tem, que conhece a Bíblia como o William Branham conheceu? Qual é o homem? Nenhum. William Branham, a mensagem de William Branham é tão profunda, mais profunda do que qualquer outra coisa profunda, sabe? O negócio é porque aquelas pessoas que são altas de mente, eles não podem, porque Deus é profundo na simplicidade. Deus é profundo demais. Então William Branham trouxe a profundidade de Deus para o povo. Só que o povo não entende. O povo lê a mensagem, mas tem gente que começa a ler a mensagem, mas esses homens só falam em pescar e coisa. Eles não sabem. Eles que não sabem que a profundidade que está aqui dentro. Se eles soubessem, eles continuavam lendo. Mas o eleito não embaraça com nada. O importante é que o eleito não embaraça, sabe? Mas o mundo embaraça, sabe? Mas graças a Deus o eleito não embaraça com nada. O eleito continua crendo na simplicidade e na profundidade, porque na verdade essa mensagem é profunda, muito profunda mesmo. Então ele disse aqui, ali estava, quer dizer, ele falava, ali estava, e ele permaneceu dizendo, haja até que as pessoas um dia disseram, que não fale Deus. Ele disse, então lhes falarei através de profeta. Vê? De agora em diante lhes falarei através de profeta. E o profeta disse, virá, haverá, foi. Vê? Simplesmente desse modo. Captaram agora? A plenitude do tempo tem vindo, depois que o tempo haja se cumprido, o pecado desaparece. Isso está falando quando o pecado desaparecer, né? O pecado desaparece depois do batismo do fogo, depois que o batismo do mundo o fizer um lugar apto. Nem enfermidade, nem germe, nem espinho, nem cardo, nem morte, nem tristeza, nem dor de cabeça, nem velhice, nada para representar a morte, nenhum mal, muito bem, nada natural, eterno. Então seu atributo está expresso. Para começar, esteve aí no princípio. Isto é o que ele pensou. Quer dizer, ele já expressou a palavra. Quer dizer, quando as enfermidades acabar, quando essas coisas ruins, quando esse mundo velho que começou e Satanás pervertendo ele terminar, então a palavra vem à existência novamente. Por isso que nós já entendemos que através do próprio William Branham, quer dizer, Deus falando através de William Branham, haja esquilo, aquilo já era para provar que aquela palavra que trouxe esquilo à existência é a mesma palavra que trará os filhos de Deus à existência. Por isso que é um segredo. É por isso que é um segredo. Então essa mensagem é tão grande na terra, e ela é um segredo tão grande também, que a mesma palavra que diz haja esquilo. Por isso que Deus falava com William Branham, aonde que você quer que apareça? Que é ele que tinha que falar. Então eu quero que apareça ali. Pronto. Aí estava lá o esquilo. Está vendo? Você viu? Por quê? Para provar assim, olha, a palavra que você está pregando, por isso está escrito na mensagem Shalom. Ele diz, o mesmo Deus que estava lá em Gênesis é o mesmo Deus que está aqui. Não multiplicando, mas criando. Está vendo? Então Deus do céu está aqui, não multiplicando as coisas, mas Ele está criando as coisas.
Por isso que ele está mostrando que aqui está o princípio da criação de Deus, o primeiro da criação. Não William Branham, Jesus é o princípio da criação. E é por isso que em Apocalipse capítulo 3, verso 14, aí nós encontramos que Jesus apresenta aqui como o primeiro da criação. E o William Branham é o seu mensageiro. Tá? O William Branham é o seu mensageiro para expressar esse primeiro da criação. Jesus está aqui. Ele está aqui. Nós não podemos ver, mas nós podemos crer. Pela manifestação da palavra, nós cremos assim. Então ele continua dizendo, 209, dessa mensagem, futuro lá. Então o que aconteceu? Ele colocou Adão e Eva aqui sobre a terra e disse, multiplicai agora e enchei a terra. Seus corpos estavam todos colocados fora aqui para você comer, fazer seus corpos. Esta era a maneira que ele tinha para fazer isso. Mas o pecado apareceu e interrompeu seu plano. Ela prossegue igual, o tempo prossegue. Mas o que Jesus fez? Deus desceu e expressou a si mesmo na forma de um homem, um ser humano. Deu sua vida em lugar de permanecer aqui. Ele era rei, porém ele se deu a si mesmo para redimir o resto. O entendem? E quando isso estiver terminado, então volta e o propósito de Deus é cumprido. Há um rei eterno novamente com seus súditos eternos expressado em carne humana. Está vendo? Quer dizer, se ele já pagou o preço, agora a única coisa que ele está esperando é que o último eleito tome posição, algo faltando, e quando isso completar, pois a palavra já foi expressada. Você sabe que essa palavra expressada através de William Branham era exatamente para completar tudo. A voz do sétimo anjo completa a Bíblia, completa tudo aqui. A voz do sétimo anjo, e na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, qual anunciou os profetas, seus servos. Então tudo que era segredo está revelado. Não existe segredo mais para ser revelado. Só existe uma coisa a acontecer, que é um segredo, é a transformação dos corpos, só. Mas de palavra não existe mais segredo, tudo já está diante de nós. Por isso que eu estou falando, o mundo vai ser julgado por essa mensagem. Nós, como filhos de Deus, já estamos sendo julgados por essa palavra. Mas o mundo será julgado por essa palavra, sabe? Porque eles não aceitaram. Porque quando você aceita, 1 Coríntios ali, capítulo 11. Ele está aqui nos julgando para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo vai ser condenado pela mesma palavra que nós estamos crendo. Por que eles vão ser condenados? Porque não creu. Não creu na verdade. Mas quem crê na verdade, Deus liberta. Deus liberta. Então nós cremos que estamos aqui sendo libertados por Deus. Ainda, eu tenho muita mensagem para ler, mas ainda aqui, deixa eu ir lendo aqui essas mensagens. Por exemplo, o sexto selo, como eu sempre leio esses parágrafos aqui, parágrafo 127, ele falando quando João chorou muito. João chorou. Por que João chorou? Porque se não tivesse ninguém para redimir, o mundo estaria acabado. Mas aqui, veja aqui no 127. Foi por essa razão que João chorou, porque se ninguém pudesse pegar aquele livro, toda a criação, tudo estava acabado. Está vendo? Quem é que pegou o livro? Nós já aprendemos muito isso aqui. Quer dizer, o livro estava na mão, a mensagem brecha, o livro estava na mão do dono original. Quem é o dono original? Deus, o Espírito, mantinha lá. Em outras palavras, assim, está aqui. E o que era que estava na mão dele? A vida. Porque Adão tinha perdido a vida, as árvores tinham perdido a vida, tudo tinha perdido a vida porque eles erraram. Então a vida voltou ao dono original, o dono da vida, que é Deus. Deus é o dono da vida.
E não havia ninguém que pudesse tirar de novo, trazer aquela vida na terra, a não ser que um ser que não tinha pecado. Então, o primeiro que podia fazer isso seria Adão, porque ele tinha sido formado do pó da terra, mas ele tinha pecado. Então, quem é que podia fazer aquilo? Só Deus. Como espírito ele não podia fazer, porque requeria um sangue. Então tinha que ser alguém que derramasse sangue. Então não havia ninguém. Então João começou a chorar. Mas Deus tinha uma lei, porque aí logo que o pecado entrou, Deus também tinha uma lei de redenção. Alguém tinha que morrer, e esse alguém foi o próprio Deus manifestado em carne. Então aqui nós encontramos ele falando aqui, ela simplesmente voltaria a átomos e a molécula e coisa assim, a luz cósmica, nem mesmo haveria uma criação, pessoas e nada ou nada mais. Mas porque Adão perdeu os direitos daquele livro, está vendo? Ele tinha perdido. Ele o perdeu quando ele deu ouvido à sua esposa e ela ouviu os raciocínios de Satanás em vez da palavra de Deus. Não veio? Isso foi perdido, porque eles ouviram o raciocínio de Satanás, não deu ouvido à palavra. Hoje nós encontramos o mundo na situação que está. Irmãos, olha, se o mundo não dá ouvido a essa mensagem, tudo será cortado. Essa mensagem hoje é como estava lá naquele tempo. Ela é original como ela estava lá. É uma restauração da verdade, sabe? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então é uma restauração verdadeira e pura. A palavra está aqui pura como ela estava lá no princípio, sabe? Então por isso que todos os profetas falaram a palavra, Jesus veio, Jesus era a própria palavra. E se vocês notam que esse mesmo Jesus que falou ali no meio da Bíblia, que não podia criar nada, ele mesmo não podia criar. Por quê? Porque ele já é o Criador. No meio da Bíblia ele não podia criar, mas ele tinha que ter algo para transformar. Porque se ele criasse no meio da Bíblia, já provava que ele estava atrapalhando a criação dele, porque ele já é o Criador. Então no meio da Bíblia ele não podia criar por causa disso, mas ele disse, tem alguma coisa de comer? Tem uns peixinhos aqui, tem pão e tudo mais, então traz aqui. Então podia ser um pão, ele podia fazer daquele pão milhares de pães, mas ele não podia criar um pão. Mas dessa vez agora ele pôde criar. Vocês notaram? Por quê? Porque o Deus que estava lá em Gênesis é o Deus que está aqui. Ele nunca disse que o Deus que estava no meio da Bíblia, mas ele disse, o Deus que estava lá em Gênesis é o mesmo Deus que está aqui agora. Porque o Deus que estava no meio da Bíblia diz, assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Você viu que o Deus que estava no meio da Bíblia, o que falou? Falou assim, olha, como Deus apareceu em Sodoma e Gomorra, e aquele Deus que apareceu em Sodoma e Gomorra comeu carne de boi, sabe? Tomou leite, foi feito bolo, ele comeu, assim será na vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, quando esse Deus manifestar no fim do mundo, ele vai comer, vai beber, mas também vai criar as coisas. Está vendo? Isso aqui, às vezes eu já preguei muito isso. Quer dizer, lá no meio da Bíblia ele estava vestindo uma túnica, aqui ele veste um paletó. Era o mesmo Deus que vestiu a túnica lá no meio da Bíblia, era o mesmo que estava vestindo um paletó aqui. Quer dizer, ele estava usando só uma... É claro que o que vestiu uma túnica era um cordeiro, que podia morrer no nosso lugar. O que vestiu o paletó não podia morrer no nosso lugar, mas pôde trazer o Redentor diante de nós. É isso que nós temos que entender. Essa é a verdade aqui para nós, nesses dias. Então, aqui ainda... Então ele continua falando assim. Então há um preço, há um preço, e este é a redenção.
e a um determinado preço para a redenção. E ali não havia ninguém que pudesse pagar. Então ele disse, fez suas leis, suas próprias leis, de um parente redentor. Então eles não puderam encontrar ninguém. Quer dizer, na terra, procurou no céu, na terra, não podia encontrar ninguém. Todo homem nasceu do sexo, nasceu segundo o desejo sexual. Ele estava sob o pecado original de Satanás e Eva. Pecado original de Satanás e Eva. Você viu o quê? Que o pecado foi, em outras palavras, ao invés de deixar a palavra de Deus haja continuar, aí Satanás chegou e fez o contrário do que Deus tinha falado. Porque na verdade era haja, aí aparecia um casal. Haja, aí aparecia outro casal. Então, através de Eva e Satanás, mudou essa palavra. Então, a mulher teve que trazer filhos sobre a terra. Por causa disso aqui. O pecado original de Satanás e Eva. Então, ele não poderia fazê-lo. Não havia nada nele. Nenhum santo, papa, sacerdote, doutor em divindade, ou seja o que for, ele não podia ser. Não havia ninguém digno. Ele não podia ser um anjo, porque tinha que ser um parente. Está vendo aqui? Ele tinha que ser um homem aqui na terra. Está vendo aqui? Então, por isso que quando Jesus manifestou aqui, ele manifestou como um homem. Deus foi um homem aqui na terra, para voltar à origem novamente. Então, Deus mesmo se tornou um parente, revestindo-se de carne humana através de um nascimento virginal, e ele derramou o seu sangue. Aquele não era sangue de judeu, não era sangue de gentil, era o sangue de Deus. Vê? Então a gente vê como é que Deus fez a coisa. Quer dizer, ele fez tudo, criou todas as coisas. Satanás vem, faz o que faz. Deus, quer dizer, procura por todo lado, não tem ninguém, e ele mesmo fala, eu mesmo vou descer lá, eu vou pagar o preço que requer aqui. Tem uma mensagem que diz, eu vou descer lá e pagar o preço que requer aqui. Quer dizer, havia um preço lá em cima, alguém tinha que tomar aquela posição de Apocalipse 4 ali. Então alguém tinha que tomar uma posição, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 9, alguém tinha que pagar um preço, e Deus requeria um ser sem pecado para tomar uma posição lá, e esse ser é ele, só ele que pode fazer isso. E por isso que até hoje nós cremos que ele está sentado lá para nos redimir, sabe? Então ainda, eu só vou lendo aqui porque eu quero continuar pregando ainda sobre esse assunto. Então aqui nós encontramos o profeta falando outra coisa aqui, é sobre o novo céu, esse novo céu e essa nova terra. A gente vê aqui, ali em Apocalipse 21, a gente lê essa escritura assim. Para ter um entendimento melhor, eu quero ler uma mensagem, a qual chama-se Éden Satânico, para a gente entender melhor isso aqui, ó, que era o que ia acontecer lá naquele ou aconteceu, por exemplo, aconteceu com Deus só, porque ele ia descansar com sua família. Aquele milênio era para ter um descanso. Adão e Eva estavam ali para ter num descanso. Ali era a coisa mais linda que havia. Aquele jardim do Éden era a coisa, e não existe nada no mundo que pode comparar com aquilo ali. E Deus colocou os seus filhos naquela sede, ali era a sede do mundo. Era aquele jardim do Éden, e ele colocou eles para viver eternamente ali. Tinha tudo ali, sabe? Ele não precisava nem de sair para comer, sabe? Tudo que ele falasse antes do pecado, qualquer coisa que ele pedisse, qualquer coisa, olha, tal coisa não está no lugar, passa para cá, sabe? E ele perdeu tudo, nós perdemos tudo através de Adão, mas através de Cristo nós recuperamos tudo novamente, tá? Então veja aqui, ó. Então diz aqui, do 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
Está vendo? E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Está vendo? O primeiro céu. Aí o profeta diz aqui nessa mensagem: o que foi o primeiro céu? Ele disse: foi aquele milênio. Está vendo? Aquele milênio que Deus descansou, aquele era o primeiro céu. E a terra? Ele disse: é essa aqui, ó. É essa aqui. Só que hoje ela tem que passar pelo fogo. Mas era essa aqui, ó. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, agora, por que ele viu? Porque Jesus é esse novo céu e a nova terra. Está vendo? Porque a primeira terra e o primeiro céu passaram. O primeiro céu era o milênio. E a terra que passou era a terra que havia uma sede nela, que era o Jardim do Éden. Já pensou? Só vida, só vida. Já pensou? Os animais, já pensou? Todos os animais, você podia passar a mão na cabeça deles. Sabe? Já pensou o gozo que era? E Adão e Eva perdeu assim, ó. Perdeu para Satanás, tá? Isso aqui. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Veja aqui o que o profeta disse aqui, só para os irmãos entenderem. Olha, deixa eu continuar lendo um pouquinho mais em Apocalipse. Diz aqui: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quer dizer, quem era o tabernáculo de Deus com os homens? Jesus. Quer dizer, em outras palavras, eis aqui a nova terra redimida, eis aqui a terra redimida. E é por isso que Jesus teve que encontrar com João dentro da água. Como Deus criou o mundo tirando dentro da água, então a terra redimida também tinha que sair dentro da água. Então veja que quando Jesus, a terra redimida, chegou para encontrar com o mensageiro, ele encontrou dentro da água. O mensageiro já estava lá dentro. Aquela terra redimida foi até ele. E o profeta chegou e disse: eu careço de ser batizado por ti. Por que vens tu a mim? E disse: João, em outras palavras, João, você conhece o Velho Testamento? Você sabe que eu sou cordeiro. E o cordeiro, antes de ser sacrificado, tem que ser lavado primeiro. Está vendo? Em outras palavras, você tem que lavar o cordeiro. Eu sou o cordeiro, sabe? Está vendo? Aí João aceitou, sabe? Porque ele ouviu, em outras palavras, assim: agora eu sei o que é. Está vendo? E ali a gente vê que o próprio Espírito Santo descendo sobre aquela terra redimida completamente. O mesmo Deus que tinha criado tudo, agora estava descendo sobre uma terra redimida completamente. Está vendo? E é isso que nós temos que entender. E dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Está vendo aqui? Quer dizer, aquele corpo que subiu, que comeu, é o mesmo Deus que estará sentado ali no trono de Davi, com o seu povo, para viver eternamente. Está vendo aqui, ó? Quer dizer, o povo dele, quer dizer, esse tabernáculo que desceu, esse Deus que desceu nesse tabernáculo, e Jesus era esse tabernáculo, o tabernáculo do Deus vivente. Então ele disse aqui, ó, veja aqui no parágrafo 138 dessa mensagem, o Éden satânico. Que foi o primeiro céu? Foi o milênio. Que foi a primeira terra? Foi isso aqui. E será renovada novamente. Está vendo aqui? Está vendo? Que o primeiro céu foi aquele milênio. E a terra foi essa, só que está suja agora. Mas ela será renovada novamente para outro milênio. É tanto que o milênio vai ser na terra. Vocês notaram? Por quê? Porque a terra foi criada para seres humanos. Essa terra não foi criada para diabo, não, para o diabo não. O inferno foi criado para o diabo. A terra foi criada para seres humanos. Quer dizer, agora o diabo sai do inferno para fazer um inferno na terra, sabe? Mas por isso que ele vai ser tirado da terra. Essa terra foi criada para seres humanos. Os seres humanos um dia vai viver aqui sem nenhuma perturbação.
Essa terra aqui foi criada exatamente para não haver nenhuma perturbação. Quer dizer, não haverá morte, nem doença, nem dor de cabeça, não haverá nada. Tudo será paz. Nós temos que entender essas coisas. Tá vendo? Ainda aqui, só para os irmãos entenderem uma coisa aqui, veja que eu estou falando, eu estou mostrando sobre esse Deus da criação, né? Esse Deus que realmente fez isso, e isso teve que ter, como eu comecei a mostrar isso, esse Deus que tudo pensou, mas tudo foi concluído em Jesus aqui na terra. Tudo que ele pensou que ia acontecer lá, que não aconteceu, então teve que concluir em Jesus. Então Jesus restaura todas as coisas. Quer dizer, tudo que ia acabar, então a vida de Jesus aqui na terra, o sangue de Jesus, restaura tudo, para voltar ao original novamente. Então aqui ainda, ele disse aqui nessa mensagem, não sabeis, daqui um pouquinho eu vou terminar, e disse aqui, 97, observe, espere, eu creio que li isso há poucos minutos atrás, ouçam isto. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador, e como ele foi criado? Sabe o quê? Deus é o Criador, como ele foi criado? Mas este é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Viu o quê? Em forma de homem. Aquilo era Deus sendo criado. Deus, o Criador, ele mesmo se tornando uma criação. Deus quem fez o barro, fez o cálcio e fez o petróleo e a luz cósmica. O petróleo juntou tudo e criou a si mesmo, no princípio da criação de Deus. O Amém significa final, Amém significa assim seja, o final de Deus, quando Deus completou em sua criação. Você viu? Na pessoa de Jesus. Está vendo? E Jesus era o próprio Deus. Mas só que, como ele tinha criado, e aquela criação ia se tornar haja, não aconteceu, então o próprio Deus veio e se tornou um de nós para voltar à origem. Em outras palavras, assim, porque se aquilo acontece lá, então ele assentaria num trono e os seres humanos estariam ali. Mas agora ele teve que passar por todos os processos, e depois de tudo terminado, ele assenta no trono de Davi, que foi uma promessa para Davi, que Deus levantaria um filho, que seu trono seria eterno. Então, mas só que aquele corpo dele já está pronto lá, mas o nosso ainda tem que ser transformado. E o que nos transforma hoje? A palavra do momento, da hora, essa mensagem que está aqui, irmão. Por isso que a gente tem que entender, essa mensagem que está aqui não é apenas uma letra, não é apenas um papel, é Deus em forma de palavra. Então essa mesma palavra que nos transforma é a mesma palavra que levanta os que estão na sepultura. É o mesmo Jesus que pregou para Lázaro e Maria, foi o mesmo Jesus que voltou e chamou Lázaro da sepultura. Tá? Então, o mesmo Jesus que viveu no meio da Bíblia, é o mesmo Jesus que está vivendo aqui. E esse mesmo Jesus que está vivendo aqui é o mesmo Jesus que nos tira daqui. Sabe? É isso que nós temos que entender, sabe? Eu gostaria de ler só um pouquinho aqui nessa mensagem, aqui, só para me terminar depois. Ele falando sobre a criação dele, quem é esse Melquisedeque? Então ele disse aqui, a partir do 44 dessa mensagem, disse: Deus desceu e se fez carne e morreu a morte em Cristo, para que ele pudesse limpar a igreja, para entrar nela, para ter companheirismo. Morreu a morte em Cristo. Deus morreu em Cristo. Está vendo? Porque espírito não pode morrer, mas em Cristo, o corpo, ele morreu.
Deus ama o companheirismo e é para isso que ele fez o homem a primeira vez, foi para ter companheirismo. Deus habita só com querubins. Aí ele vai falar que Deus habitava só com querubins. Então ele diz, agora notem, ele fez o homem caiu. Assim ele desceu e redimiu o homem, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus, que quer dizer objeto de adoração, e isso que vem entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações, é o próprio Deus que disse haja luz e houve luz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que falou é o mesmo Deus que está aqui. Está vendo? Quer dizer, essa coluna de fogo. Agora, no princípio, Deus habitou só, com os seus atributos. Como falei esta manhã, que pregou, estes são os seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus, mas ele tinha pensamentos exatamente como um grande arquiteto para traçar em sua mente e desenhar o que ele pensa, que é. Ele vai construir, criar. Agora, ele não podia criar, ele pôde tomar algo que tem sido criado e fazer aquilo numa forma diferente, porque Deus é o único que pode criar. Porém, ele tem em sua mente o que ele vai fazer, e esses são seus pensamentos, são seus desejos. Agora, aqui, deixa eu ir aqui na frente agora, um pouquinho aqui. No 55 ele disse assim, agora notem seu atributo. Então o atributo foi primeiramente Deus. O pensamento, todo o atributo mesmo em um ser, sem ser expresso. Então quando ele expressou secundariamente, ele se fez então a palavra. E então a palavra se fez carne e habitou entre nós. Está vendo? Aqui. Agora ele diz, notem, seu primeiro ser foi espírito. Isso é Deus, antes dele criar qualquer coisa. Então o primeiro ser foi espírito. Deus sobrenatural, correto? O grande eterno, segundo ele, começou a formar-se para uma teofania e chamava a palavra um corpo. Viu? Ele criou ele primeiro, está vendo? E chamava uma teofania, um corpo. A palavra, então, este era o estado que ele estava quando ele encontrou com Abraão, e chamava Melquisedeque. Você viu o quê? Então, primeira coisa, quer dizer, antes ele habitava só, e ele tinha pensamento, ele criava pela palavra. Ele pensava, olha, eu quero isso e isso, isso. Eu quero ter filhos, mas antes que ele tivesse os filhos, vocês notam que Adão foi apresentado como original, como a última coisa, vocês notaram? Depois de tudo, e criou Deus o homem à sua imagem. Você já pensou? E se você parar um pouquinho para pensar naquela imagem que Deus criou, você vai notar que Deus criou aquele ser há milhões de anos antes, mas Deus estava expressando aqui. É tanto que ele só expressou e praticamente o homem viveu na carne, no mundo que nós caímos, né? Ele viveu na carne, ele só expressou aquele homem, mas aquele homem já tinha sido criado há milhões de anos atrás. Depois nós vamos entrar nesse assunto aqui, em outras mensagens. Mas ele expressou ali, sabe? É igual ele está expressando aqui também, está vendo? Primeiro ele criou ele, então é Melquisedeque, é o que nós conhecemos. Primeiro, por interpretação, era rei de justiça. O que era o rei de justiça? Era o Espírito. Sua segunda interpretação era rei de Salém, que era Melquisedeque. Sua terceira manifestação é o quê? Senhor dos senhores, rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é? Jesus Cristo. Era a terceira manifestação de Deus aqui. Para quê? Para nos redimir. Está vendo? Deus manifestando aqui nessa terra depois que o pecado já tinha acontecido, sabe? Então, hoje, pela mensagem, Deus aprofundou tanto através de William Branham que nós conhecemos o Eterno.
Nós conhecemos antes da fundação do mundo. Mas por quê? Por causa da mensagem. Por isso nós estamos conhecendo essas coisas aqui. E ele era a palavra, uma teofania, era algo que você não pode ver. Poderia estar aqui mesmo agora e você não pode ver. Está vendo? Poderia estar aqui, sabe? Para Abraão ele apareceu, mas para Moisés ele não apareceu. Está vendo? Por quê? Porque Abraão foi graça. Para Moisés é lei. Sabe? Hoje ele não precisa de aparecer para nós numa teofania, mas ele pode aparecer para nós através de um homem. Porque ele está trazendo graça, ele está trazendo misericórdia. Sabe? Ele não precisa de chegar aqui como Melquisedeque, porque nós já conhecemos e sabemos que através desse mensageiro ele seria expressado da maneira que ele é. Aí você nota que essa mensagem aqui revela Deus de todas as maneiras para nós. Por quê? Porque Deus está aqui para revelar a nós como Deus é. E nós, eu creio que o eleito não tem necessidade de eu quero ver Deus. Não. Se ele ouvir Deus falar, é importante. E nós estamos ouvindo Deus falar. Eu creio que Deus está falando conosco aqui. Amém? Amém. Então nós vamos terminar, os irmãos que estão na igreja, vamos se colocar em pé e nós vamos agradecer a Deus pela bondade e misericórdia. Isso aqui é para ser falado, né, Marcelo? Então hoje nós fazemos um teste. No próximo sábado terá outro culto com transmissão ao vivo. Amém, amém. Então nós vamos continuar, e eu creio que se Deus ajudar, que melhorar essa situação, ainda nesse final de mês, nós vamos fazer os cultos no domingo, mas no sábado nós vamos continuar fazendo os cultos no mesmo horário. Sábado nós vamos fazer no mesmo horário, nós vamos continuar fazendo no mesmo horário, às 18 horas. Mas no final do mês, se parar com esses problemas aí que está tendo, nós vamos talvez abrir no domingo e fazer um culto no domingo, tá? Nós vamos fazer no domingo, tá bom? Então eu quero só dar esse aviso aqui, porque os irmãos que vão ouvir vão ficar sabendo. A partir de sábado nós vamos já gravar ao vivo, e que os irmãos já podem no sábado já ligar os seus aparelhos e pegar a gravação ao vivo. Amém, amém. Nós vamos terminar. Terça-feira vai ter o culto para os irmãos mais novos aqui, né? Então, e nós vamos continuar, nós que somos mais de idade, né? Então nós vamos continuar no sábado, até que a gente abra no domingo. O meu plano é abrir domingo, se Deus quiser. Eu creio que até o final do mês nós vamos abrir, tá? Nós vamos abrir no domingo, no horário do culto, tá? Então vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Pai. Senhor, nós somos fracos, Senhor, mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso para nos guardar, Senhor, em todo momento da nossa vida, Senhor. Neste momento, Senhor, eu estou orando pelos irmãos que vão ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, que estão ouvindo a tua palavra. Os irmãos, Pai, que estão em casa, que não podem ouvir, Senhor, que não têm condição de ouvir. Meu Deus, mas o Senhor é um Deus que não tem limite para ti, Senhor. O Senhor pode visitar cada um dos seus filhos, a cada família, Pai. Senhor, ajuda a cada irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, livra-nos desses problemas que está acontecendo no mundo, Senhor, dessas doenças tão terríveis. Meu Deus, pela tua graça, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, meu Deus, visita cada um nesse instante, Pai.
meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E dá-nos também, Senhor Deus, um final de semana abençoado, uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, estar em paz com o Senhor, Pai. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.